Uma das maiores necessidades da igreja de nossos dias, sem dúvida nenhuma, é batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. No versículo 3 de sua epístola, Judas alerta a igreja do perigo que corre diante dos falsos mestres e dos lobos vorazes. O autor bíblico exorta veementemente a igreja para que entre no campo de batalha e lute pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas a pergunta que nos vem logo à mente é esta: o que seria esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? E por que deveríamos nós batalhar por ela? Para início de conversa, é importante dizer que a palavra fé aqui na epístola de Judas não significa um sentimento de confiança subjetiva em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na verdade, Judas está usando esse termo para se referir ao corpo de doutrinas ensinadas pelos apóstolos. A fé que foi entregue aos santos, portanto, significa o arcabouço doutrinário que Deus entregou à sua igreja por meio dos apóstolos e dos profetas. Isto é aquilo que o apóstolo Paulo chama de o fundamento dos apóstolos. E Paulo afirma que a igreja do Senhor está fundamentada e edificada sobre o fundamento dos apóstolos, de modo que ninguém pode colocar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo e este crucificado. Agora, é importante dizer que este evangelho ensinado pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento não é produto da arte e imaginação do homem. Escrevendo a sua epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz: "Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo." Deus mesmo revelou o evangelho aos apóstolos. Então, o que Paulo está dizendo é: nós pregamos o evangelho, mas nós não inventamos o evangelho. Deus revelou a sua vontade aos apóstolos e profetas do Senhor, e estes, por meio da inspiração do Espírito Santo, registraram com fidelidade aquilo que eles receberam por revelação de Deus. Sendo assim, como disse o apóstolo Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E como disse Pedro, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A fonte da autoridade divina não está na igreja, não está nos indivíduos, não está no Papa, não está nos líderes neopentecostais. A fonte da autoridade suprema está em Cristo Jesus e naquilo que a Bíblia testifica a seu respeito. Agora, o que nós precisamos saber como igreja do Senhor é que, pelo fato de ter sido dado por Deus, o conteúdo do evangelho apostólico não pode ser falsificado. É por esta razão que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: "Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós." Veja que o apóstolo Paulo chama o evangelho apostólico de o padrão de sãs palavras. É por isso que nós geralmente chamamos o evangelho de a sã doutrina, o ensino correto, a ortodoxia. Obviamente, hoje no século XXI, nós não temos mais apóstolos como os 12 e Paulo. No entanto, nós devemos saber que mesmo não tendo apóstolos outros, nós temos a tradição apostólica, a verdade do evangelho, que se encontra registrada na palavra de Deus. Todos nós sabemos que a vida de Jesus durou pouco mais de 30 anos de idade, e nós não estávamos lá para ver o que aconteceu. Então, como os fatos sobre a vida de Cristo poderiam beneficiar as gerações vindouras e não se perder nas névoas da antiguidade? A resposta encontra-se nos apóstolos de Cristo. Eles foram escolhidos por Deus e capacitados para registrar e explicar o que Deus fez e o que Deus disse através de Cristo Jesus. Somente assim as outras gerações poderiam ter acesso à obra consumada de Cristo. Sendo assim, o único Cristo verdadeiro é o Cristo da Bíblia, porque este é o único relato autorizado da parte de Deus. E nossa missão perante esta verdade é árdua. Nós temos o dever de repassar esta mensagem intacta à seguinte geração. Lá fora há hereges querendo corromper o tesouro do evangelho. Paulo disse que de dentro da própria igreja se levantariam homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Trata-se, portanto, de uma batalha muito séria. O conteúdo do evangelho não pode ser danificado. Paulo chega mesmo a dizer que ainda que nós, ou seja, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega um evangelho que vá além daquele que os apóstolos já pregaram, que seja anátema. E sabe por quê? Porque os artigos de fé não mudam. Deus revelou a sua vontade. Elas foram escrituradas e agora elas permanecem inalteradas para sempre. Aqui cai, por exemplo, a seita dos adventistas,
que tem os escritos de Ellen White em pé de igualdade com o testemunho dos apóstolos. Aqui caem os mormons, que carregam o outro testamento de Jesus Cristo. Aqui caem as testemunhas de Jeová, que falsificaram a tradução da Escritura Sagrada. Aqui cai a Igreja Católica Romana, que tem a tradição como fonte autorizada da parte de Deus. Aqui caem todos os apóstolos, pai-apóstolos, patriarcas ou qualquer outro líder carismático que reivindique novas revelações do Espírito Santo em nossos dias. Afinal de contas, o conteúdo da fé apostólica foi preservado à custa do sangue de milhares de mártires. Agora, nesse exato momento, a fé cristã encontra oposição por todas as partes. A Bíblia, a palavra de Deus, é ridicularizada nos campos universitários. A apostasia nas igrejas históricas e reformadas é assustadora. Muitos em nossa geração estão abandonando a fé dos nossos antepassados. E o pior de tudo é que muitos desses lobos que pervertem a fé apostólica são indivíduos que se declaram crentes e são líderes de igreja. Então, nós não podemos temer nesta hora tão dramática. Devemos saber que Deus nunca permitirá que a luz do Evangelho apostólico se apague em definitivo. E foi para isso que Ele nos convocou, para batalharmos pela fé e para participarmos do sofrimento em favor do Evangelho. Paulo nos alertou na sua segunda carta a Timóteo que os homens dos últimos dias não suportarão a sã doutrina. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas mesmo assim, Paulo não diz para Timóteo adaptar a sua mensagem. Ele diz: prega a palavra, o testemunho dos apóstolos, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Os apóstolos e os reformadores do século XVI se mostraram dispostos a morrer por esta verdade. Nós também devemos obter o mesmo sentimento e lutar com todas as forças pela preservação desta fé que nos foi outorgada. E se hoje não entendermos isso, e se não formos fiéis à palavra da verdade do Evangelho, todas as gerações vindouras serão prejudicadas por causa da nossa covardia. Portanto, ouçamos a exortação de Charles Spurgeon, que diz: nós que recebemos o Evangelho da mão de mártires, não ousamos tratá-lo como ninharia, e jamais nos assentemos ao lado de traidores que o negam. E quanto a nós, herdeiros dos santos mártires, não negociemos o conteúdo do Evangelho apostólico, mesmo que isso implique na destruição da nossa vida aqui na terra. Avante, jovem de Cristo! Nós estamos do lado da verdade.